Olá, tudo bem? Você tem dificuldade em resolver exercícios que envolvem inclinação de retas? Então não sai daí que depois da vinheta eu vou trazer um exercício resolvido. É isso aí, galerinha. Professor Gerson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, nosso exercício hoje é esse aqui, né? Determinar a equação reduzida da reta que forma 120 graus com o eixo x e passa pelo ponto 0,1, não é isso? Então, aqui a gente tem como determinar isso daqui da seguinte maneira, não é isso? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Beleza. Ó, a gente tem como determinar isso daqui da seguinte maneira, né? Eu sei que essa reta ela forma 120 graus, né? Ela forma 120 graus com o eixo x. Isso quer dizer o seguinte, a inclinação dessa reta, né? Que aí a gente já falou sobre inclinação de reta, eu vou deixar o cardzinho lá em cima, caso você não tenha assistido, né? Você vai assistir para entender o que é essa inclinação de reta, né? É o ângulo que ela forma com o eixo x do nosso sistema cartesiano. Certo? Essa daqui em questão ela forma 120 graus. A gente sabe que o alfa aqui é 120 graus. Né? E a gente tem uma parte da reta lá que é o m, coeficiente angular dessa reta. E ele é dado por tangente de alfa. Então, primeira coisa que eu tenho que saber aqui é saber quem é aqui a tangente de alfa, né? A tangente de 120. Né? 120 não é um ângulo notável. Né? Não é um ângulo notável. Quem são os ângulos notáveis? 30, 60 e 45 graus. Né? Mas 120 é um múltiplo, é um côngruo de um ângulo notável. E a gente tem que descobrir qual é esse ângulo notável. Para isso, a gente vai fazer o quê? Uma redução ao primeiro quadrante, para encontrar, digamos assim, um equivalente do 120 lá no primeiro quadrante. Então, já deixei aqui um ciclo trigonométrico, né? Pré-pronto aqui. O 120 é maior do que 90 e menor do que 180. Então, ele vai pertencer ao segundo quadrante, não é? Ó? O 120 ele vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Então, aqui é o 120. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que encontrar aqui no primeiro quadrante quem é um equivalente para ele. A gente vai fazer isso através de uma projeção dele aqui, né? De uma projeção dele para o primeiro quadrante. Vou projetar ele, vou espelhar ele em relação ao eixo y, certo? E aí vai aparecer aqui no meu primeiro quadrante, outro ângulozinho aqui, né, que vai ser formado com o eixo x, ok? Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo x, por exemplo. Né? E mais, esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui. Ó. Isso aqui é redução ao primeiro quadrante, o que a gente está fazendo. Se você não assistiu também essa aula de redução ao primeiro quadrante, eu vou deixar outro cardzinho aqui em cima para você ser direcionado para essa aula, como a gente faz redução ao primeiro quadrante. Quando o ângulo está no segundo quadrante, a gente faz dessa maneira aqui, ó, certo? A gente pega aqui, espelha ele em relação ao eixo y, né? Ele forma um ângulo x aqui, que é esse mesmo valor aqui, ok? Agora, veja, até aqui eu sei que é os 180 graus, certo? Então, se eu diminuir um pouquinho aqui até chegar no 120, eu preciso diminuir quanto aqui? Ó? Voltando do 180 até chegar no 120. Né? Eu tenho esse arco aqui, esse ângulo aqui, é exatamente igual a 60 graus. Não é verdade? Então, perceba, eu estou no 120. Para eu chegar lá no 180, eu tenho que andar mais 60. Ó. Então, esse daqui também é 60 graus. Está aqui, ó, x igual a 60 graus também. Beleza, mas o que eu preciso não é o ângulo em si, eu preciso da tangente do ângulo. Né? Então, a tangente desse ângulo é o seguinte. Quando você pega ele daqui e prolonga ele, certo? Até que ele passe nesse pontozinho aqui, cortando que está em cima desse eixo aqui, chamado de eixo das tangentes, né? Esse eixo aqui, ó, ok? E aí vai acontecer o seguinte, a tangente é esse tamanho aqui, ó. Considerem que eu estou desenhando a mão livre aqui, então não fica bem lieirinho, não. Então, esse tamanho aqui é justamente a tangente do nosso ângulo em questão aqui, a tangente do nosso ângulo x. Não é verdade? Porque o que nós estamos procurando é o m, que é o coeficiente angular, e o coeficiente angular ele é a tangente do alfa, que é esse ângulo que a reta forma, né, com o eixo x. Perceba que ela forma um ângulo de 120. Tangente de 120 eu não conheço, mas eu trouxe o 120 para o primeiro quadrante, que aí ele me deu um ângulo notável, que é o 60 graus, ok? E aí esse 60 eu conheço, a tangente dele, não é?
Então, a tangente de 60 graus, ela é raiz de 3, beleza? A gente só tem que analisar um seguinte caso aqui. Nesse caso, como o 120 está no segundo quadrante, a projeção dele no eixo das tangentes, ela acontece por aqui, ó. Ela vai prolongar até bater aqui, ó. E essa projeção, ela está no sentido negativo da reta, certo? Então, a tangente de 120 vai ser a mesma tangente de 60, só que com valor negativo. Não é verdade? Deixa eu só melhorar isso aqui. Aqui, ó. Pronto. Certo? Por quê? Porque ela está projetada no lado negativo da reta aqui, ó. Ok? Então, a tangente do 120 é igual a menos tangente de 60. É o mesmo tamanho, é só que com o sinal trocado, certo? Então, essa tangente aqui, de 120 graus, vai ser menos raiz de 3. Confere? Aí a gente vai voltar lá para a nossa questão. Como agora eu sei quem é o m, não é isso? Que vai ser menos raiz de 3, eu posso usar simplesmente aquela fórmula, né, que a gente viu no vídeo passado aí, vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima, não é isso? Que a gente já falou sobre essa fórmula. Mas que fórmula é essa aí que a gente viu? É aquela formulazinha do ioiô michoxô, não é isso? Y menos y0, né, que é um valor conhecido de um ponto, igual a m, que multiplica x menos x0. Ioiô michoxô, certo? Quando eu tenho um ponto e tenho um coeficiente angular. Então, eu consigo determinar a equação reduzida por essa formulazinha aqui. Tranquilo? Então, ó, aplicando aqui, a gente tem o seguinte. Está aqui o ponto, né? Isso aqui é o x0, esse aqui é o y0. Beleza? Então, ó, então vai ficar y menos y0, né, que é o do ponto lá, 1, igual a m, que a gente acabou de determinar, menos raiz de 3, né, que multiplica x menos o x0. Quem é o x0? É 0. Beleza? Então, aqui vai ficar y menos 1 igual a menos raiz de 3, que multiplica tudo isso aqui, ó. Só que dentro do parênteses, x menos 0 vai sobrar só x, né? Esse 0 aqui não vai alterar. Então, vai ficar menos raiz de 3x, ok? Eu vou isolar o y, certo? Então, tá menos 1 aqui, passa mais 1 para lá. Y é igual a menos raiz de 3, que multiplica x, mais 1. Pronto. Essa é a nossa equação reduzida, né, dessa reta em questão aqui. A gente poderia ter economizado trabalho nesse caso, né, o seguinte, quando o ponto em questão for dado, tiver abscissa 0, né, eu sei que esse ponto, ele está exatamente sobre o eixo y. Não sei. Eu sei exatamente sobre que esse ponto está exatamente sobre o eixo y, não é verdade? E nesse caso, né, como ele tem ordenada 1, essa ordenada vai ser exatamente aquele valor que a reta bate lá no eixo y. Então, isso daqui, esse 1, ele vai ser o meu coeficiente linear da minha equação. Não é? Eu tenho o coeficiente angular e tenho o coeficiente linear. Poderia ter poupado esse trabalho comparando com a forma, né, da equação reduzida. Não é assim? Y igual a mx mais n. M é o coeficiente angular, determinei aqui. N é o coeficiente linear, é onde a reta toca o eixo y. Né? Então, fica essa dicasinha para vocês. Quando o ponto dado em questão tiver abscissa 0, essa ordenada que for dada aqui é o próprio valor do n. Ok? Então, ficaria assim, ó. Ficaria não, fica y igual a menos raiz de 3x mais 1. Não é isso? Que é o n aqui, ó. Perceba se não é a mesma coisa? Ok? Então, dicasinha valiosa para vocês aí, para economizar tempo em questões de vestibulares, né? Questões de Enem aí. Ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.